Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar com você até às 11 horas da manhã deste domingo, dia 30 de outubro, encerrando o mês missionário. Mas eu não estou só, na verdade eu estou com dois convidados bem especiais que estão do outro lado do Oceano Atlântico, né? Lá no continente africano, e eles estão participando hoje do programa Aprendendo com a Igreja, via internet, né? São daqui, mas estão lá do outro lado do oceano, em missão, e nós vamos bater um papo sobre missão, sobre esse ser missionário, ser e agir missionário, além das fronteiras, né? Bem distante da gente. Nossos convidados hoje aqui são o padre Ângelo Souza da Silva, que é monge beneditino, e a irmã Cecília Marques, da Congregação da Divina Providência. Ambos estão em missão no continente africano, lá em São Tomé e Príncipe. Padre Ângelo, irmã Cecília, bom dia, bem-vindos aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia! Bom dia, Cacilda. É uma alegria ter vocês aqui com a gente, né, nesse domingo, encerrando o mês missionário. Logo vocês que têm esse trabalho tão bonito, né? Essa doação de vida tão bonita, que de estar em missão em outro país, em outro continente, afinal. Bom, mas para começo de conversa, primeiro eu queria saber quem é eu e os nossos ouvintes com certeza querem saber quem é o padre Ângelo Souza da Silva. Bem, eu sou um menino lá de São Tomé, criado praticamente... São Tomé aqui, né? São Tomé aqui. São Tomé, no Rio Grande do Norte, na Diocese de Natal. Cresci e me criei ao lado de Padre Pierre Eric e depois das Irmãs da Divina Providência, das quais uma é a Irmã Cecília, não é? E desde criança sempre estive muito ligado à igreja. E com este convívio, seja com o padre que com as irmãs, foi surgindo no meu coração o desejo da vida religiosa. E aí eu fui despertando, fui crescendo ativamente na paróquia, até que chegou o ponto que eu entrei para a vida religiosa com os capuchinhos, porque eu tinha como missionário o Frei Damião, não é? E ali eu descobri, depois que eu entrei no postulantato, que também não era a minha vocação, e que era para a vida monástica, né? Mas sempre nutri muito o desejo da missão adjentes, além fronteira, né? E Deus foi conduzindo esta vida, né? Me ordenei sacerdote, já tenho 22 anos de vida consagrada, e fui ordenado sacerdote há 3 anos atrás, em São Tomé. E pelo meu ex-mestre, que hoje é bispo de Juazeiro, em Juazeiro, Frei Magnus. Frei Magnus do Magnus, que hoje, por sinal, do Magnus está em festa, né? Está acontecendo, vai acontecer agora no final da tarde, a beatificação da menina Benigna, lá na Diocese do Crato. Interessante. A primeira beata cearense, então, do Magnus. Nossa. Que foi seu formador e que o ordenou, está em festa, né? Está com muita alegria hoje, com certeza. E a irmã Cecília Marques, quem é? Então, sou a irmã Maria Cecília Xavier Marques, é o nome completo. Interessante que eu nasci na Ilha da Madeira, Portugal. Meus pais foram para o Brasil, eu tinha 3 anos, e meus pais nunca voltaram à sua terra natal. E não sei se o destino fez com que eu agora, aos meus 72 anos, viesse em missão para uma ilha quase próxima de onde eu nasci. Então, é tudo providência, né? Com certeza. Então, eu sou a mais velha de 9 irmãos, né? 9 filhos da minha mãe, que meus pais já estão com Deus. Todos meus parentes moram no Paraná e São Paulo. E eu entrei na Congregação da Divina Providência, que ainda existe lá em Cidade Gaúcha, norte do Paraná.
com meus 20 anos, e aí conforme Deus foi me conduzindo, né, para as filiais, para as missões, mas no Brasil. E em um dado momento eu estava em missão lá em Rondônia, que é uma das regiões mais exigentes do Brasil, né, a gente sabe, né, como missionária também. E um belo dia eu perdi o contato com o Marquinho, né? Para mim ele é o Marquinho. Interessante, eu vivi em São Tomé quando o Marquinho era uma criança, Dom Ângelo, né? Era uma criança de 7 anos por aí. Depois eu fui transferida, como sempre acontece, a gente sempre muda de filial para filial, né? E ele criou-se para lá e eu para cá. Há pouco mais de um ano, ele entra em contato comigo dizendo que me quer para as missões aqui em São Tomé e Príncipe, África. E eu pensei, mas eu nem sabia que ele foi padre, quanto mais agora me chamando para ser missionária com ele. Eu me assustei no começo, até bem assim, né? Levei um susto no começo, mas um susto alegre, né? Depois ele me convida para vir aqui e disse para mim, olha, já falei com a tua madre e agora falta a tua resposta. Eu pensei, meu Deus, já foi direto na chefia. Daí eu disse, olha, da minha parte eu digo um sim muito contente. Eu sabia para onde estava vindo, né? E daí a minha provinciada... a minha provinciada... deixa eu perguntar, para eu entender, a senhora é paranaense de nascimento, é isso? Criação. Nasci na Ilha da Madeira, Portugal. Ah, tá. E quando a senhora era criança... Na Ilha da... meus pais... Eu fui com 3 anos para o Brasil. Eu tinha 3 anos, meu irmão 1 ano e meio, e minha mãe já estava do 3º filho. E aí, quando vocês chegaram no Brasil, foram para o Paraná? Norte do Paraná nos adotou, Norte do Paraná nos recebeu. E a senhora morou aqui no Rio Grande do Norte já como religiosa? Morei, os primeiros anos de vida religiosa já foi Rio Grande do Norte. Já foi São Paulo do Potengi e São Tomé. Certo. Foi lá que eu fui. Pronto. E aí a senhora falando aí Marquinhos, né, Marquinhos. E aí eu queria voltar para o Padre Ângelo, Dom Ângelo, né, que é monge, geralmente se chama Dom. Para ele explicar essa história também. Por que Marquinhos, por que Dom Ângelo? Eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. Olha, isso é uma complicação, porque... Mas vamos explicar para a gente entender. Meu nome de verdade é Maxwell. Esse é o nome de batismo. Tá. Por ser um nome difícil, o povo começou a chamar de Marquinhos. Certo. Marquinhos, então, seu nome não é Marcos. Não, é Marquinhos e é Maxwell. Então, na cidade, em São Tomé, me conhece como Marquinhos. Quando eu entrei na vida religiosa, a gente muda de nome na minha ordem. Aí eu recebi o nome de Ângelo. Entende? E é o nome que eu carrego até o final da minha vida. Eu falei com o padre Marcelo Araújo, que é seu conterrâneo, e atualmente é o pároco aqui em Capim Macio. Aí eu comentei com ele, entrou em contato com a gente, um padre de São Tomé, um monge beneditino. Aí ele disse, é Marquinhos. É o padre Barreiro, assim que a gente conhece lá em São Tomé, o padre Marquinhos. Marcelo eu conheço desde criança, né? Desde criança. E aí, por que escolher, o senhor tinha falado lá no início que quis ser frade, né, capuchinho, depois viu que não era vocação e viu que era vida monástica, né, e que escolheu os beneditinos. Por que ser monge beneditino? Olha, é sempre o chamado de Deus, que às vezes vai conduzindo a gente por caminhos que a gente não espera, não é? Eu queria sempre ser missionário, de repente ele me chama para a clausura, não é? Então aquele meu pensamento de vida missionária, digamos assim, quase foi frustrado, porque eu pensei, como é que eu sinto a vontade de ir para a missão e tu me chamas para uma vida mais fechada? Não é aquele dilema um pouco de Teresinha de Jesus?
não é? E só que Deus vai conduzindo a história da gente. Me tira de um canto, me coloca para outro, até que um dia a nossa ordem precisou de monges para vir para Roma para assumir algumas funções na nossa casa geral, que é uma universidade. E eu fui escolhido para vir. E perguntaram se eu estava disposto, eu disse que sim. Mas aí logo pensei, bem, a África morre com eu indo para a Europa, não é? E eu vim, fiquei, já estava há 15 anos na Europa, quando eu recebo um telefonema de um padre perguntando que ele sabia que eu tinha esse meu desejo de África, se eu não queria conhecer a África para tentar abrir um mosteiro aqui. Eu disse assim, olha, se meus superiores permitirem, é só o tempo de arrumar as malas. Eu vim, naquele mesmo mês, era mês de julho. De qual ano, desculpem? De 2018. Certo. 2018. E vim para conhecer, voltei para a Itália, onde morava, e as coisas foram ficando assim, não andavam, entende? Não andavam. E eu disse assim, olha, está nas tuas mãos, Senhor, se for da tua vontade, eu estou pronto. E quando foi ano passado, em janeiro, eu sofri um infarto. E quando eu estava me recuperando deste infarto, naquela semana, ainda hospitalizado, tinha saído da UTI, o bispo de São Tomé e Príncipe, agora já emérito, me telefona e perguntou, Padre Ângelo, venha pelo amor de Deus que eu não sei mais o que fazer com a paróquia do Príncipe, porque o país é dividido em 2 ilhas. Certo. São Tomé, que é a maior, que tem várias cidades, e a Ilha do Príncipe, que está a 17 horas de barco, de navio. Ou seja, é o fim do mundo. E aqui, os padres não chegam, não querem vir, porque é muito longe. E eu disse assim, olha, eu bem queria ir, mas eu estou no leito de hospital infartado. Eu disse assim, mas vamos fazer o seguinte, o senhor entra em contato com o meu superior, se ele deixar, e se eu me recuperar, eu vou. E não é que deu certo. Menos de um mês eu fui liberado, deu tudo certo, os trâmites legais que tem que ser feito, mas eu disse, e sozinho eu não vou. Foi quando me veio a inspiração da irmã Cecília, não é? Porque como ela trabalha com massoterapia, essas coisas naturais, e aqui nós temos uma grande carência na área da saúde, é uma alternativa de saúde. Entende? Com certeza. E aí, vim primeiro, preparei a estrada, e em janeiro, né? Em janeiro chegou a irmã Cecília. São os planos de Deus, né? Os planos de Deus na vida. E a irmã Cecília, eu queria que ela contasse também um pouco por que escolheu a Congregação da Divina Providência. Primeiro, por que ser religiosa, né? Como foi que surgiu a sua vocação, irmã, e por que escolheu a Divina Providência? Eu estava na catequese, eu devia ter mais ou menos uns 7 anos. E a catequista vinha de bicicleta dar aula de catequese para nós, isso lá no norte do Paraná. Aí eu pensei, meu Deus, ela vem, não ganha nada para vir ficar com a gente de bicicleta. Quando eu crescer eu quero ser como ela. Cheguei em casa e disse para a mãe, né? A mãe ficou assim, mas tudo bem. Daí cresci, tinha meus 19 anos. Chegou uma revista lá em casa. A gente nunca tem livro, nem revista em casa, né? Era como comunidade, como pessoa do interior, não tem essas coisas, né? Difícil. Aí chegou essa revista lá em casa com as irmãs claretianas. Inclusive, hoje é dia de Santo Antônio e Maria Clarete. E elas disseram assim, você quer conhecer a nossa casa lá em Londrina?
Eu digo, vou, tinha 14 anos já. Aí cheguei lá, me senti encantada com aquilo. Mas eu tinha 14 anos e a madre disse assim, olha, você volte para casa, acaba de cuidar dos teus irmãos, daí você vem. Nesse meu tempo, meu pai me mudou de lugar, a gente mudou uns 10 lugares no Brasil para poder achar nosso pedaço de chão. E aí eu fui, minha colega disse, olha, vamos falar com o padre, que nós queremos ser freira missionária. Aí fomos. Aí nós tínhamos uma correspondência com uma congregação monjas, né? Aí fomos falar com ele e disse assim, não, vocês, como meninas criadas no ar livre, na natureza, vocês não vão se dar certo lá dentro do convento, não, e toda fechada, só ver os pais por uma grade. Aí, o que a gente faz? Vão lá em Cidade Gaúcha, fala com as irmãs da Divina Providência. Daí chegamos lá, a irmã Leonida, que hoje é falecida, inclusive eu cuidei dela como idosa e tal, com muito carinho, ela abriu os braços e disse assim, venham para a nossa congregação, vocês vão ser nossos missionários. Tá, daí eu voltei para casa e com 20 anos eu arrumei a malinha e vim. Uma das lembranças que guardo do meu pai é que ele me trouxe de carrinho até a cidade, até para pegar o ônibus. Quantos anos de vida religiosa, irmã, a senhora já tem? Olha, eu quase vou fazer 50. Quase. Que maravilha. Olha, a gente vai para um rápido intervalo agora, e em 2 minutinhos a gente retorna com o segundo bloco aqui, bater esse papo com Dom Ângelo, né, e com a irmã Cecília, conversando sobre missão. Então, 2 minutinhos, fica aí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, dia 30 de outubro, encerrando o mês missionário, conversando sobre missão. E é uma missão muito especial, nossos convidados bem especiais, o Padre Ângelo, que é monge beneditino, aqui de São Tomé, no Rio Grande do Norte, e atualmente ele está lá no continente africano, em São Tomé e Príncipe, juntamente com a irmã Cecília Marques, que é portuguesa de nascimento, portuguesa de nascimento, né? E foi criada aqui no Brasil, na região sul, e está lá na África também em missão. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que é aí, né? São Tomé e Príncipe, é muito diferente daqui, né? O clima, alimentação, cultura, como é que é? Olha, é tudo o contrário, ao menos do Nordeste. É uma pequena Amazônia. Uhum. Nós estamos e é aqui aonde tem um marco da linha do Equador. O marco onde divide os dois hemisférios, né? Lá no Ilhéu das Rolas. E o clima é tropical úmido. Na nossa ilha, quando é o período de chuva, que chove todo ano, mas é agora o período da chuva, chove todos os dias. E é agora nessa época? É agora nesta época. E próximo mês intensifica com vendavais, não é? Tempestades. E de modo que, como aconteceu semana passada, a gente fica sem internet. A gente iria gravar uns 15 dias esse programa, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu em tempestade e ficaram sem internet. Então aqui a vida é muito tranquila, que tem um ditado que chama assim, a vida é leve, tranquila, sem violência, como nós conhecemos no Brasil, porém tem uma violência silenciosa, que é a violência doméstica, com as mulheres e com idosos. Nossa. Entendem? E com idosos. É uma vida muito, muito sofrida, porque falta saúde, muita precariedade, mas o povo é muito feliz, sabe? Assim, na sua pobreza, é muito feliz. Entende?
E nós somos a base para este povo, assim, de sustento, de referência para o povo. Somos nós religiosos. Né? Quais são os meios de sobrevivência aí? Aqui é a divina providência, viu, para tudo. Aqui é a divina providência. Nós pegamos uma paróquia que é a última de todas, não é? É aquela que ninguém quer, e nós estamos reativando esta paróquia e vivemos do que a providência vai conseguindo, né? Um dinheiro que entra daqui, uma doação que vem dacular, e a gente vai fazendo acontecer a missão, não é? E o povo, de um modo geral, assim, quais são as fontes de renda, né, das pessoas, da população? É a pesca, não é? Porque nós estamos no mar, é a pesca. Como fonte de renda principal é a pesca. Pesca e a venda e a agricultura de subsistência, não é? Uhum. Sobretudo venda de banana, mamão, matabala, inhame, macaxeira, essas coisas, não é? O restante, pasme, vem tudo de Portugal. Nossa Senhora. Qual é a população daí? Deixa eu entender. São Tomé e Príncipe é um país, não é isso? É um país formado por duas ilhas. Por duas ilhas. Tem ideia da população, a estimativa de quantos habitantes moram aí no país? São 100 e alguma coisa, 112 mil habitantes. Pequenininho, né? O idioma daí é o português? É o português, mas tem alguns idiomas, como o crioulo, o foro, entende? E uma outra língua. Mas o predominante é o português de Portugal. Certo. E a religião, assim, que predomina aí? E a África... É predominantemente católica. Mas nós já temos grande afluxo de seitas brasileiras. As seitas, como sempre, vão adentrando, né, padre? E é o nosso grande desafio, entende? Como nós somos poucos missionários e eles se multiplicam muito, isso tem causado uma certa diminuição, porque nós não chegamos em toda a população, entende? Porque tem capelas muito distantes e tudo estrada de barro, que agora com o período da chuva é impossível nós chegarmos, entende? A ilha aí de Príncipe, assim, só para a gente ter ideia, assim, seria, sei lá, digamos, do tamanho do município de São Tomé, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo. Olha, nós somos por volta de 10 a 12 mil habitantes. Ah, sim. É uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, a cidade interior do Rio Grande do Norte. É uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, entende? Mas uma ilha muito bonita, com muitas árvores, entende? A natureza muito preservada, entende? É muito interessante. E aí, assim, o senhor está como pároco aí em Príncipe, aí tem a ajuda da irmã Cecília, e tem mais missionários, ou só vocês dois para dar conta do trabalho? Então, eu sou o pároco, tem a irmã Cecília, tem duas irmãs portuguesas que são as grandes heroínas da ilha. É graças a elas que a religião católica subsistiu, porque elas já estão há 32 anos aqui e por muito tempo ficaram sozinhas, coitadas, sem padre, sem nada. A tal ponto que a Eucaristia vinha de avião da outra ilha e elas retiravam para dar comunhão ao povo no domingo. Meu Deus, já pensou? Incrível. E aí, qual é o trabalho que vocês realizam, né? Além de celebrar a missa, né, da Eucaristia? A irmã, por exemplo, qual é o trabalho da irmã? Como eu sou massoterapeuta,
tem muita gente aqui que sofre com problemas de coluna, braços, joelhos, porque carregam muito peso. Se você visse as mães, elas carregam um cesto de roupa molhada, vamos supor, na cabeça, carregam um bebê nas costas, é normal aqui, e ainda uma mochila em cada mão. Meu Deus. Isso traz muitos problemas de saúde. Além do mais, elas vão para a água do rio lavar roupa e ficam quase uma manhã toda dentro da água, né? Então, eu estou tentando ajudá-las nesse sentido, ajudar esse pessoal nesse sentido. E, além do mais, nós estamos tentando montar um espaço de terapia alternativa, no caso, né? Principalmente com remédios naturais. Isso ainda está bem no comecinho ainda. E o grande desafio é atingir a evangelização, por exemplo, nas praias, na zona de pesca, onde eu estou indo, em duas zonas de praia, 2 comunidades. A realidade lá é assim, o dia que a mulher está, o homem não está. O dia que você vai fazer a celebração, estou indo para a pesca. Você vai outro horário, é assim, é bem irregular. Então, além de ser difícil de chegar, tem esse desafio. E as estradas também que não ajudam. Mas a gente está tentando fazer o que pode, né? Então, a gente, no final de semana, a gente se divide, as outras irmãs, eu e umas outras 2 irmãs também brasileiras, a gente se divide nessa missão, além da paróquia, nas comunidades. E esse trabalho pastoral, como a gente tem aqui no Brasil, né? Tem várias pastorais. Isso existe aí ou não? Catequese, sim, a gente tem. Sim, a gente já chegou, isso já existia de uma maneira um pouco precária, porque faltam missionários, né? Uhum. Mas estamos tentando reaver, estamos tentando ressuscitar o que estava um pouco apagado, no caso do compromisso de igreja mesmo com o pessoal, né? A questão dos sacramentos, da evangelização, isso é muito ainda desafiador para nós. E o povo daí, o povo nativo mesmo, né? Se envolve, né, nesses trabalhos de evangelização, nesses trabalhos, digamos, pastorais? Olha, esse é o nosso grande problema, porque não existe um compromisso, entende? Não existe um compromisso. Tudo é o padre e a madre. Tudo é o padre e a madre que tem que fazer. E o nosso grande desafio agora é formar lideranças, entende? Uhum. Mas com muita dificuldade mesmo. Porque não tem pessoas que queiram assumir locais, entende? Então, tudo fica nas costas do padre e da irmã. Entende? Agora, depois de um ano intenso de bater na mesma tecla, é que está começando a surgir os primeiros germônios. Não é? E a juventude? A juventude participa das celebrações? Como é que é a participação da juventude aí? Então, é outro desafio. A maioria é jovem, mas nós ainda não temos uma pastoral, alguém que se dedique exclusivamente à pastoral juvenil, entende? Porque, irmã, aqui a juventude é muito, sabe? Eu acho que 60% é jovem, entre crianças e jovens, entende? Então, o nosso grande desafio é esse, é ter missionários que possam se dedicar à juventude e à família, que também é outro grande desafio. Nesse período que vocês estão aí, já, né, há mais de um ano, o que é que tem mais chamado a atenção de vocês aí no continente africano, de um modo geral, né? Seja do ponto de vista geográfico, cultural, religioso, o que é que tem mais chamado a atenção de vocês? Bem, o que mais tem me chamado a atenção é a alegria, que apesar de tudo, é um povo alegre e que tem muita fé em Deus, sabe? Eles são muito ligados ao religioso, isso às vezes até de modo errado, não é por causa de outras coisas, mas eles têm uma fé muito grande em Deus.
entende? E de uma alegria impressionante. Impressionante. E a senhora? Eu vejo assim que as pessoas podem estar sofrendo por dentro, mas estão sorrindo por fora, sabe? É um pessoal que não gosta muito de partilhar a sua intimidade, a sua vida, mas estão sempre sorrindo, festejam muito, né? Interessante que aqui não é como no Brasil que você vê a juventude com o celular na mão, cada um para si, não. Aqui você vê as crianças brincando, fazendo carrinho de madeira, de qualquer coisa. Você vê os jovens em grupinho nas praças, conversando. Você não vê, o que me chamou a atenção também, você não vê ninguém, por exemplo, das mulheres na igreja sem cobrir os ombros. Achei lindo uma cena. A mãe foi comungar, depois colocou o véu, um chale nos ombros, né? Depois voltou para o banco e deu o mesmo chale para a menina ir comungar, porque ela estava com a roupa sem manga. Então, respeito muito grande pelo sagrado. E a liturgia muito linda, sabe? O canto aqui é maravilhoso. O pessoal canta com garra mesmo, com gosto mesmo. E esse amor pelo sagrado, como o padre disse, né? Às vezes de uma maneira assim, não Deus como Pai, mas Deus como o que castiga, como temos que ter medo. É interessante, sabe? Não dá para explicar, não. Tem que vir aqui primeiro. É porque quando a gente vê a gente vê imagens da África, né? A gente vê muito isso, assim, dessa alegria, que até roupas, geralmente, pelo menos que a gente vê da África, a gente vê por aqui, são roupas alegres, né? Coloridas. Nossa, você vê aqui, por exemplo, você vê aqui nos domingos, por exemplo, as mulheres muito bem vestidas, sabe? Ninguém vem de calça comprida para a igreja. Na rua também, você não pode, as mulheres principalmente, sempre usam um short por baixo e uma roupa comprida por cima, até abaixo dos joelhos. Isso é normal. E outra coisa que me chamou a atenção é que as varredoras de rua, aí no Brasil, por exemplo, né? Aqui, as varredoras de rua têm uma vassoura que não tem cabo, é só aquele mato coisado. E aquilo é uma vassoura, e elas ficam agachadas, com o bebê nas costas, às vezes, varrendo a rua, arrancando mato. Meu Deus, e a coluna, então? Então. E aí, se você for 5h30, 6h, está todo mundo já quase terminando o trabalho de varrer rua. Levantam cedo, que é para estar pronto antes do sol. E tudo alegre, sabe? Sofrendo, mas alegre. E uma coisa que me chama a atenção, que a corrida que a gente viveu, por exemplo, em São Paulo, vivi 3 anos lá para estudar, uma corrida horrível, um corre-corre. Aqui não, aqui o ditado é leve, leve. Terminou, fulano? Não, irmã, leve, leve, sabe, aqui é tranquilo, se não der hoje fica para amanhã e tudo bem, tudo tranquilo. Tudo leve, leve. Muito aqui, bom. Por exemplo, outra coisa, a influência do jeans, como no Brasil, não existe. Aqui não tem, o pessoal não tem o costume de usar roupa jeans, como no Brasil, né? Então, os homens usam calça social, a maioria, você nunca vê um homem de short na rua, sempre de calça, nem de camiseta, não, tem que ser camisa mesmo. Diz que até dá punição, viu, se você encontrar um homem de camiseta na rua. Aqui é assim. E depois a gente mora, tem a pracinha central, né? Então tem o pessoal que hasteia a bandeira, que arreia a bandeira. Se você passar às 5h30 da tarde e a corneta começar a tocar, onde você está, você tem que parar. Eu já fui chamada a atenção. Olha, irmã, tem que parar, está achando a bandeira. Aí você tem que parar e fazer coisa até terminar. Você pode estar com pressa, mas tem que parar. Questão do respeito, né? São curiosidades e muito legais, né? Diferentes da gente. Bom, a gente vai para mais um intervalo e aí a gente volta rapidinho, já com o último bloco do programa, hoje com esse bate-papo tão gostoso, né? Falando sobre uma realidade tão diferente da nossa. Então, rapidinho a gente volta já.
Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, deste domingo 30 de outubro, hoje conversando com o Padre Ângelo Souza da Silva, Dom Ângelo, né, monge beneditino, que é daqui do Rio Grande do Norte, da paróquia, natural da paróquia Nossa Senhora da Conceição em São Tomé, e atualmente está na Ilha de Príncipe, né, no país São Tomé e Príncipe, no continente africano. E também conosco a irmã Cecília Marques, outra, podemos dizer que é brasileira, nasceu em Portugal, mas com 3 anos de idade veio para o Brasil, e ela também está trabalhando em missão com o Padre Ângelo, lá na Ilha de Príncipe. Então, o programa hoje está muito especial, com esse bate-papo sobre missão, né? Como fazer, como ser missionário, né, no continente africano. E com pessoas que são daqui, né? A irmã Cecília, quando veio de Portugal, criança, foi morar no sul do Brasil, mas como religiosa, morou aqui no território da Arquidiocese de Natal, atuando na Congregação da Divina Providência. Então, são pessoas que conhecem a nossa realidade, que são daqui, podemos dizer que são daqui, e que estão na África em missão. Só uma outra curiosidade, o país, né, de São Tomé e Príncipe fica em que região da África? Ele fica no Golfo da Guiné, vizinho à Guiné Equatorial, não é? Já chegando perto ali do continente, perto de Gabão, Angola. Se traçarmos uma linha entre Natal e aqui, é uma linha direta. Sai daqui e vai reto e chega aí. Se tivesse esse transporte, a gente faria em pouco tempo. Pois é. Como é que vocês se sentem sendo missionários adjentes, né? Esse termo que a Igreja Católica usa tanto, ser missionário adjentes. Olha, eu me sinto realizado, sabe? Porque foi uma experiência que desde criança eu tinha no coração. É tanto que tem até meus problemas de saúde melhoraram. Não é? Tá feliz, porque a gente se doa ao extremo, entende? A gente deixa de pensar em si para pensar 24 horas no outro, não é? 24 horas a gente pensando no outro, porque a gente é padre, é irmã, é médico, é enfermeiro, é tudo, entende? É psicólogo, é tudo. Eles recorrem a nós para tudo. Se tem uma doença, vem para o padre ou para a irmã rezar. Mesmo que o médico passe a receita, mas o padre tem que rezar, a irmã tem que rezar. O espírito ruim dos outros. E a gente tem que tirar o espírito ruim dos outros, a questão da feitiçaria. Olha, aqui chegam outras 2 missionárias, olha, também são brasileiras. Olá, irmãs. Boa tarde, tudo bem? São irmãs da misericórdia. Ah, que bom, viu? Sejam bem-vindas e que Deus abençoe o trabalho de vocês aí nesse continente. E a irmã Cecília, como é que se sente nessa missão adjentes, né? Como freira, atuou aqui no Brasil, de um estado para outro, mas aqui no território brasileiro e agora aí na África, já com quase 50 anos de vida religiosa. Então, o primeiro impacto, assim, eu voltei para minhas origens, porque eu moro numa comunidade onde tem 2 religiosas portuguesas que são da Ilha dos Açores, que é vizinha à Ilha da Madeira, né? Uhum. E primeira coisa, me sinto em casa, me sinto acolhida, me sinto como se estivesse no meu mundo de portugueses, né? Todas as expressões que minha mãe usava, eu recordo agora. Eu sinto assim como se eu renascesse de novo, sabe? Com esse desafio, para mim, foi um desafio que me fez renascer, em todo sentido. O padre Ângelo estava falando da questão a pessoa fica doente, vai aí em busca do padre, da freira. Como é que é a assistência da saúde, a assistência médica às pessoas, à população? Olha, esse é talvez um dos maiores desafios nossos, é muito precário, muito, muito, muito. Na casa que a irmã Cecília mora,
as irmãs tinham um ambulatório, que é o pronto-socorro da ilha. Porque nós temos um hospital que não é grande coisa, não é? E falta o necessário. Então falta um paracetamol, vem na casa das irmãs. E lá é tudo pago, e na casa das irmãs é grátis. Um curativo vem na casa das irmãs porque é grátis, medicação de pressão, tudo. A gente doa, porque se um tiver que fazer uma semana de curativo, vai pesar na alimentação daquela família, entende? Então nós somos assim esses que ajudam a aliviar um pouco a situação deles, não é? Nós não vendemos, nós damos, não é? E outra coisa, tudo que nós temos é doação, hein? É doação que vem sobretudo Portugal, que manda muito, assim, muita doação para nós, não é? Assim, de alimentação, de medicamentos, essas coisas, entende? Todas essa coisa de enfermagem. Nós estamos com um projeto, já foi enviado para a Conferência dos Bispos da Itália, de construirmos uma clínica, seja fitoterápica, nessa base natural, e na alopática também, e oferecermos alguns exames melhores para a população, porque elas têm que ir todo para outra ilha, para São Tomé. Então é despesa e tudo, exame ginecológico, de todas as coisas, porque não existe aqui, entende? Não existe. São Tomé é uma ilha maior. É uma ilha maior. Só vai de avião, mas custa 300 euros, não é? E o povo não tem. Ou de barco, que você vai, mas não sabe se chega, porque os barcos são velhos, podem afundar, como já aconteceu, e você ficar no meio do mar, não é? Isso não é coisa que pode acontecer, acontece. Entende? Já aconteceu e há poucos dias essas duas irmãs que você viram vieram, mas na volta o barco delas ficou à deriva. Olha aí. São coisas muito velhas, entende? É complicado, né? Assim, realmente, a pessoa precisa... Claro, quem já é nativo daí já está meio que acostumado com essa situação, mas para quem vai em missão tem que ter o espírito de missionário mesmo, né? A gente tem que se despojar, entende? A gente morre para si, em vista da missão. Que conselhos vocês, o senhor, a irmã Cecília, dão para quem deseja, quem está ouvindo a gente agora, ouvindo a Rádio 91, a Rádio Rural, né? E deseja seguir a vida missionária, seja como religioso, como leigo, assim, qual o conselho que vocês dão? O meu conselho é de não ter medo de se lançar, sabe? Deus conduz tudo e nada nos falta, nada. Mesmo na pobreza, tem sempre a mão de Deus ali que vai conduzindo, de não ter medo de se lançar. No meu caso, o único medo que eu tinha era enfrentar a viagem de avião até aqui. São 10 horas de Rio de Janeiro, de São Paulo até Lisboa, né? A gente vai para frente para depois voltar. Então você vai até Lisboa, depois você pega um avião de volta, 6 horas, vai até São Tomé, depois você desembarca em São Tomé, pega outro até o Príncipe, leva mais uns 40 minutos, ou o barco. Então, esse primeiro medo foi-se embora, eu consegui vencê-lo. Então, assim, se você for olhar esses desafios, você não vem, mas você tem que dizer assim, não, eu estou em missão, Deus cuida, Deus providencia tudo que aconteceu comigo. Então, assim, você foi chamado para isso, venha sem medo, venha com coragem, venha com um espírito de despojamento e aceitar o novo e o desafiante, porque tem muita coisa desafiante para nós, que a gente entra como que em choque por causa da nossa maneira de ver, né?
Brasil e aqui, né? São duas realidades muito diferentes para nós, né? Por exemplo, uma coisa que me chocou, quando eu vim de avião para cá, de São Tomé para cá, as mulheres aqui vão parir, quando tem algum problema de parir, dar à luz, vão para São Tomé. Ou de barco, que gasta um dia todo, ou de avião, que gasta quase uma hora. Então, quando eu vinha, uma mulher vinha com um bebezinho no colo, de dias que pariu. E a aeromoça passou o cinto no bebezinho, o bebezinho colocou a mão por cima do cinto. Eu tinha até uma foto, eu pensei, meu Deus, o bebezinho recém-nascido, a mãe recém-parida, né? Tem que enfrentar essa viagem, esse barulho, a altura, sabe? Ai, eu fiquei assim chocada com isso. E a mãe estava feliz da vida com o bebê. São coisas que a gente leva um choque no começo. Eu levei um choque no começo com a realidade de saúde aqui, né? Então, assim, tem que vir, tem que estar preparada para enfrentar de todo um pouco, sabe? Ser psicóloga, assim. Existe alguma forma de repente, alguém que está ouvindo a gente, quer entrar em contato com vocês, quer, sei lá, conhecer mais a realidade? Existe alguma página na internet, algum e-mail, algum número, alguma coisa? Olha, nós temos o Facebook, Paróquia de Príncipe. Paróquia de Príncipe, no Facebook. Então, você quer conhecer, você que está ouvindo a gente, quer conhecer mais sobre a realidade aí do Padre Ângelo, da Irmã Cecília, a realidade aí da Paróquia de Príncipe, a África, anota aí, facebook.com/Paróquia de Príncipe. É isso, Padre? E ali pode fazer alguma pergunta ou tudo mais, e a gente vai informando, mandando fotos, essas coisas todas, entende? Uhum. Muito legal. E aí, se eu fazer uma pergunta, voltar lá no início, que o senhor falou que a princípio o senhor foi para a África com o intuito de abrir um mosteiro aí, né? Um mosteiro mesmo, beneditino. E aí, essa proposta de estar de pé ou deu uma parada? Claro, nós ainda está de pé. Nós estamos esperando as primeiras vocações, né? Já temos 2 jovens que estão sendo acompanhados e futuramente serão enviados ao Brasil para uma formação inicial, não é? E para depois, no futuro, regressar e assim a gente fundar uma coisa própria aqui, entende? Que necessita. Só mais uma perguntinha nesse sentido aí. Como é que são as religiosas, aliás, como é que são as vocações religiosas, tanto sacerdotais como religiosas aí para a vida consagrada? Há vocações, não há? Como é que é? Olha, o grande problema é o seguinte: a paróquia, a diocese, ela só tem 15 a 16 padres. Desses, a maioria são estrangeiros. Uhum. O problema é que falta um trabalho vocacional com essa juventude, entende? Para que elas percebam outros tipos, as vocações, que não é só ser mãe, não é só questão de casar, conviver, essas coisas, mas ou ser médica, enfermeira, mas a vocação de ser padre, de ser irmã, entende? Falta esse trabalho ainda vocacional para despertar, mas aos poucos já está começando, entende? Sinais parvos, mas estão começando a surgir, mas é um trabalho que falta ainda, entende? Sim. Até pela ausência muito tempo de religiosos, entende? Bom, a gente já está no final do programa, né? Já encerrando o programa Aprendendo com a Igreja. E só para finalizar, eu queria que tanto o senhor como a irmã Cecília deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes. Aí o senhor pode mandar uma mensagem para o seu povo, seus conterrâneos de São Tomé, aproveitando esse clima já de encerramento do mês missionário. Olha, a minha palavra mas é um pedido. Um grito, aliás. Que apareçam corações generosos
tanto religiosos como sacerdotal, leigos sobretudo, que queiram vir fazer uma experiência conosco aqui nesta missão, entende? E talvez leigos que da área da saúde ou de diversas áreas que possam vir passar 1 ano, 2 conosco, não é? Para ajudar na catequese, nas várias frentes de trabalho, né? Lá em São Tomé já tem um casal que está se preparando, Flávia Rossana. Conheço. Flávia Rossana. Eu os conheço. Eles estão se preparando para, assim que sair a aposentadoria dela, que estou rezando para que já saia, para vir fazer essa experiência, entende? Que bacana. Que nós precisamos. Então, aproveite esse momento para fazer esse apelo, não é? As paróquias podem entrar em contato comigo, não é? Para a gente ter essa possibilidade de alguém que queira fazer essa experiência missionária, mesmo como leigos, a gente acolhe, entende? A gente acolhe. Somos pobres, mas acolhemos. Não é? E a irmã Cecília, qual a sua mensagem, irmã? Então, como congregação, eu apelo para quem das jovens, né? Daqui se chama raparigas, mas as jovens que queiram, né? Fazer esse desafio, viver esse desafio, mesmo como pessoas que não vão ser freiras, no caso, mas que se dediquem a esse tipo de trabalho, passem por uma experiência para ver, né? Que venham, sabe? Aqui a gente dá um jeito. Sempre tem um lugar para mais um, né? Quem quiser vir, pode ser leiga, pode ser casada, pode ser solteira, pode ser mãe de família, pode ser viúva, pode ser outra pode ser religiosa, separada, pode ser religiosa. Minha congregação apela para que tenham mais vocações, mas você sabe, né, que está minguada as vocações que vêm, né, são poucas, mas as que vêm são para valer, mas só que são mais poucas do que antigamente, né. Uma pelas famílias que também não têm os filhos, que precisaria, como antigamente davam para vida consagrada, porque tinha muitos, né. Isso. Então, assim, o meu apelo é assim, quem quiser vir, venha, pode morar comigo, pode morar com o padre, sempre tem um lugar. Tá que seja bom. bem-vindo, que não tenha medo, que confie em Deus, que aqui se não fosse algumas coisas, é o pedaço do paraíso que Deus criou. Ok? Tá bom, Padre Ângelo, irmã Cecília, muito obrigada por esse programa de hoje, né, por estar com a gente, aceitar nosso convite. Na verdade, o Padre Ângelo que entrou em contato com a gente, eu queria divulgar uma notícia que a gente está aqui em missão, nós vamos fazer um Aprendendo com a Igreja. Então, muito obrigada aos dois, né, que Deus os abençoe sempre mais nessa missão, dê força para seguir fazendo tanto bem, com certeza, aí o povo da África, nessa ilha aí de Príncipe. E também fica o nosso convite, Cacilda, para você vir aqui conhecer. Pois é, tá bom, Padre, muito obrigada. Tá certo, muito obrigado, que Deus abençoe a todos na Arquidiocese. Obrigada, que Deus abençoe. Viu? Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, muito obrigada também. E obrigada a você que esteve com a gente hoje no programa, acompanhando a gente no programa Aprendendo com a Igreja. Continue na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem.